vendo direitinho? Sim, sim. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma capacitação, então, no Capacete 360, sobre responsabilidade socioambiental, com as gurias da Mandala. Então, pessoal, gurias, está com vocês. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite por ter lembrado da gente sobre esse tema. A gente fica muito feliz de estar associada à imagem da Mandala com responsabilidade socioambiental. Então, muito obrigada. E antes de tudo, acho que a gente tem que se apresentar, né? Eu sou a Luana, eu sou da Mandala faz 1 ano e meio, entrei em 2019/2, eu acho, isso. E 1 ano, na verdade. E já fui diretora comercial, já fui as coisas, agora sou só consultora e estamos aqui hoje para isso, para falar sobre responsabilidade socioambiental, junto com a Vani, que vai me acompanhar nessa. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade. Esse é um assunto que a gente adora de verdade, assim, falar. E é muito uma honra, assim, pra gente ter sido convidadas. E, enfim, tá representando a Mandala aqui também. Meu nome é Vanessa. Entrei no MEG em 19/1. Pela minha trajetória, eu já fui consultora de desenvolvimento, diretora da Demifim. Agora eu sou atualmente diretora-presidente. E espero que esse momento possa trazer muitas ideias para vocês, que vocês consigam implantar várias coisas legais na EJ de vocês. Acho que a gente pode começar então. E, bom, aí tem um pouco do que a gente vai falar hoje, né? A gente vai tentar conceituar muito do que a gente trouxe lá no evento do MEG, que a gente apresentou sobre um case de responsabilidade socioambiental, mas a gente quis trazer um pouco da conceituação para essa apresentação, né? A gente fala em responsabilidade socioambiental, mas o que é isso, né? Então, a gente vai tentar trazer essa definição, trabalhar juntos. Depois a gente vai falar sobre as práticas que envolvem a responsabilidade socioambiental, a aplicação dentro do MEG, né, de empresas júniores que já fazem projetos relacionados a isso. E aí a ideia é, tipo, no final a gente ter uma discussão, alguma coisa caso fique alguma dúvida. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu acho que a gente tem que definir o que é a responsabilidade socioambiental, né? Ali está só como ambiental, mas é a responsabilidade socioambiental. Porque a gente já falou, como eu disse, a gente já falou no evento do MEG sobre como é isso na prática, através de um case, mas aqui a gente traz a definição. E primeiro vamos destrinchar essas duas palavras, né? O que é responsabilidade? A responsabilidade está associada ao dever de acar ou de se responsabilizar por um determinado comportamento ou ação. Por exemplo, sei que minha empresa tem impactos ambientais oriundos desde a extração do produto até o destino final. Então, eu vou me responsabilizar, eu vou arcar com esses impactos e tentá-los diminuir, mais ou menos nesse sentido, assim, você se tornar ciente da problemática, seja ela social ou seja ela ambiental, e tomar a responsabilidade para si de fazer alguma atitude no sentido de mudar isso, né? Agora, quando a gente fala em socioambiental, bom, é a palavra meio que se explica, né, que é uma junção dos impactos sociais e os impactos ambientais, né? O social está mais voltado aos benefícios que a gente, no caso, quem aplica a responsabilidade socioambiental, faz práticas de responsabilidade socioambiental, quer trazer de benefícios para a sociedade, enquanto ambiental tem a ver com sustentabilidade e preservação ambiental. Então, a responsabilidade social é quando a empresa, de forma voluntária, e isso é muito importante destacar, porque algumas empresas têm práticas de responsabilidade socioambiental, práticas socioambientalmente positivas, mas não de forma voluntária, muitas vezes porque elas são obrigadas a fazer por uma medida de compensação ambiental ou compensação social do empreendimento, dos serviços prestados, e é exigido isso, sei lá, num processo de licenciamento ou junto ao governo local ou ao município, à prefeitura municipal, esse tipo de coisa. Então, a responsabilidade socioambiental ela tem esse diferencial que é de forma voluntária. A empresa simplesmente vai, entende os impactos associados à sua concepção, existência, desenvolvimento,
e de forma voluntária tenta trabalhar em cima desses conceitos, né? Procurando o bem-estar dos seus públicos, tanto interno, que diz respeito aos funcionários, né, e aos diretores, e inclusive os stakeholders e tudo mais, quanto o público externo, ou seja, a família de funcionários, a comunidade local ou a comunidade mais próxima ali. Pode passar, Vini. E aí, existem algumas variantes da responsabilidade socioambiental, né? Mas é só questão de atribuir nomes para conceitos, mas elas acabam falando um pouco a mesma coisa. Tipo, responsabilidade social e corporativa diz respeito a um comportamento ético da empresa. Então, a empresa se compromete, e isso é muito importante para empresas que têm a ação na Bolsa de Valores, por exemplo. Eles se comprometem a seguir todos os trâmites, todos os processos, todas as ações dentro da empresa comprometido com as diretrizes éticas estabelecidas por ela. Então, para evitar qualquer tipo de caixa 2, propina, esse tipo de coisa associado ao trabalho da empresa, né? E a responsabilidade social empresarial é bem parecida com a corporativa, mas ela acaba englobando a atuação dos stakeholders, o stakeholder seria todos os grupos que é interessados na empresa. Então, sei lá, acionistas, clientes, esse tipo de coisa, e a sociedade em geral. Então, uma diz respeito aos trâmites de dentro da empresa e como ela se compromete com ter aquilo ético e de acordo com toda o exigido, sem coisas por fora e tudo mais, e o social empresarial, ele diz respeito também às pessoas envolvidas nesses processos. E, por fim, tem a parte ambiental, né, que são ações bem claras e específicas para benefício, tanto às vezes falando só, assim, pode parecer que é tipo só para o meio ambiente, mas engloba tanto o benefício da sociedade, né, e atender aqueles que precisam de mais ou identificar necessidades naqueles que precisam de mais, e, como eu disse, na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade. Tá? E aí tem uma frase que define bastante o que é ser uma empresa com responsabilidade socioambiental, que é ser socialmente responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obrigações legais, mas implica ir mais além através de um maior investimento em capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes interessadas e comunidades locais. Pode passar, Vani, por favor. E por que é importante, tá, ser uma empresa responsável socioambientalmente? Porque, bom, é só a gente parar para pensar no mundo que a gente está hoje em dia, né? A nossa geração, pelo menos, ela é muito mais consciente disso, e eu fico muito feliz por isso também, das diferenças que existem na nossa sociedade e das implicações, né, que a gente está sujeito no futuro devido aos impactos ambientais, de mudanças climáticas, de esgotamento dos recursos, todo esse tipo de coisa. E aí, existe uma demanda crescente dos clientes para empresas que são comprometidas com causas sociais e causas ambientais. E aí eu trouxe um dado aqui, por exemplo, essa Nielsen, que é uma empresa bem grande de pesquisa de mercado, lá de São Paulo, se eu não me engano, ela fez uma pesquisa de mercado onde ela perguntou, assim, e pesquisou através dos consumidores sobre o quão era importante para aquele consumidor, aquela pessoa que ia se aproveitar dos serviços ou dos produtos de uma empresa, o quão importante era a empresa ser comprometida com o impacto social e ambiental positivo para aquele consumidor. E aí, a gente vê, e foi feito ao longo de vários anos, e a gente vê uma evolução ao longo dos anos, tem mais atual, eu trouxe esses dados, eles vão até 2014, mas tem mais atual, a gente vê uma evolução crescente dos consumidores quanto às empresas terem um impacto social e ambiental positivo associado. Então, em 2014, em 2015 já era de 66%, que responderam que sim, a gente tem preferência clara por empresas comprometidas com impacto social e ambiental positivo, tá? Então, a importância, se pudesse resumir por que a responsabilidade social é importante para as organizações, é basicamente porque os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto ao posicionamento das empresas, e isso vai desde pautas de diversidade, inclusão, pautas ambientais, pautas de política e todas essas coisas.
e pensar em elaborar estratégias e ações de responsabilidade social e ambiental é uma necessidade para que as empresas queiram se manter competitivas no mercado. Então, as empresas sabem disso. Então, às vezes, não é nem porque elas querem ser uma empresa, entre aspas, boazinha, mas elas sabem que para ser competitiva no mercado de hoje e no mercado das futuras gerações, elas precisam se posicionar, elas precisam ter uma pauta de responsabilidade socioambiental e mostrar isso. Pode passar, por favor. E o que elas ganham com isso? Bom, eu acabei de dizer que isso torna elas mais competitivas, mas aí eu destrinchei um pouco assim em tópicos o que seria de benéfico para uma empresa que adota essa pauta, que é a criação de um bom relacionamento com a comunidade, como ela é vista por essa comunidade, né? E aí engloba não só a comunidade local, mas dependendo do tamanho da empresa, é a comunidade global também, a valorização do produto e do serviço prestado pela empresa, a garantia de não escassez dos próprios recursos. Então, a empresa parar, olhar para o seu processo produtivo e ver onde ela pode melhorar, no caso de numa responsabilidade ambiental, né, mais voltada na ambiental. Eu parar e ver onde eu posso melhorar para que meus recursos eles sejam utilizados de forma sustentável. Ou ele parar, olhar para o mesmo processo produtivo, mas para uma concepção mais humana e perceber como eu posso fazer com que aquelas pessoas na cadeia produtiva elas sejam mais motivadas, queiram produzir mais, aumente sua produtividade e eu possa garantir o bem-estar dela ali naquele ambiente, né? Então entra na motivação dos funcionários, o próprio amadurecimento da empresa, o ganho de incentivos governamentais. Isso é uma coisa também que o governo ele tem vários incentivos fiscais para empresas que se comprometem com pautas ambientais e com pautas sociais e implementam isso, né? Sujeito a menos processos judiciais e os ganhos de imagem para a empresa através da responsabilidade social. Se a gente pudesse exemplificar, né, o que são essas práticas, entendemos o conceito, uma vez que entendemos o conceito, como é que a gente pode fazer isso, tá? E eu trouxe mais uma perspectiva de empresa sênior, né? Então, a gente tem que tentar adaptar, quando entrar para a discussão de empresa júnior, isso para empresa júnior, mas dentro de uma empresa sênior, como é que eu posso estabelecer práticas de responsabilidade socioambiental dentro da empresa? Bom, aí tem alguns exemplos, são muitos, tá? Mas eu trouxe alguns, que é investimento em saúde e segurança do trabalhador, né? Engenharia de segurança do trabalho é um ramo da engenharia que está muito ascendente por conta disso também, preocupação crescente, cada vez maior dentro das empresas de que os funcionários eles se sintam seguros e façam as práticas do processo produtivo de forma segura, né? A integração e valorização da comunidade, promover a diversidade dentro da empresa, a redução do impacto ambiental, promoção dos direitos humanos e inclusão social e o apoio a causas sociais também. Esses são alguns exemplos. Pode passar, Vani, por favor. E aí, falei os exemplos, mas como isso vai para a prática? E aí eu trouxe uma sugestão, né? Não necessariamente precisa ser feito dessa forma, mas o que eu vi que algumas empresas fazem, elas estabelecem equipes internas de responsabilidade socioambiental, ou seja, aquela equipe vai ser responsável só para olhar para dentro da empresa e falar, nossa, como a minha empresa pode ser mais diversa, como a minha empresa pode ser mais inclusiva, como eu posso garantir a segurança do trabalhador dentro da cadeia de produção, como eu posso garantir que aquele meu trabalhador que vai lá no escritório fechado todos os dias se sinta motivado a fazer e seja produtivo. E essa equipe é essencial que ela tenha um caráter multidisciplinar, né? Ela seja diversa na sua própria constituição, não só no que ela quer promover, porque a diversidade promove ideias diferentes também e visões diferentes. E, por fim, tem a parte da análise de gestão ambiental, né? E isso existem várias normas, várias legislações que são úteis durante esse processo de construção e olhar o seu processo produtivo e ver o que pode mudar, ou o que os meus serviços atrelados estão causando de impactos ambientais. Tipo, por exemplo, vou dar um que é muito conhecido, que é a análise do ciclo de vida de um produto. Eu olho para o meu produto desde o momento que ele é extraído até onde ele vai para o consumidor, e cada etapa da produção, o que eu poderia melhorar em termos de geração de resíduos,
de geração de influências, esse tipo de coisa. E aí são 2 exemplos de como iniciar esse processo de responsabilidade socioambiental dentro da empresa. Oi, gente. Então, com base em tudo isso que a Lu comentou, agora acho que entra a discussão onde é que o MEG entra nisso, né? Afinal, somos empresários juniores e como é que a gente pode, então, começar a atuar nessa questão da responsabilidade socioambiental. Então, eu trouxe aqui a missão do Movimento Empresa Júnior, né? Que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, justamente para relembrar que a gente está numa situação muito privilegiada e que é um dever nosso inovar, né, o mercado, inovar as estruturas, a fim da gente garantir situações melhores para o nosso futuro e, enfim, para o futuro da sociedade no geral. Então, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são esses 17 aqui, como, por exemplo, não sei se dá para ler, mas eu vou lendo para vocês. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Tá. Acho que... Opa, não passou o slide. Bom, acredito que vocês possam talvez linkar, tá? Pelo menos essa foi a análise que eu fiz, acho que a Lu também concordaria comigo, que esses 3 ODSs estão muito ligados com o nosso papel, né, com a nossa função, a nossa atuação de empresários juniores. Bom, saúde e bem-estar, afinal a gente está num ambiente propício em que a gente pode atuar para melhor saúde mental, principalmente dos nossos membros. A gente consegue trabalhar isso dentro das EJs. Educação de qualidade, afinal a gente está aqui para se qualificar, né? Então, além de nos desenvolver, a gente também pode levar a educação de qualidade para fora do MEG. Claro que talvez isso não se enquadre em todos os serviços, né, das diversas EJs, dos diversos ramos que nós temos aqui, mas acredito que muitos de nós podemos exercer um papel de levar para fora da universidade uma educação de qualidade. E também igualdade de gênero. Afinal, como eu comentei antes, a gente está num ambiente bem propício em que a gente é a mudança e a gente pode sim trabalhar para ter uma EJ com maior igualdade e também a gente pode levar isso para fora do movimento também, afinal nós somos os profissionais do futuro. Bom, mas retomando então essa questão, o nosso papel. Falando estritamente, nós desenvolvemos projetos de impacto, né? Isso, inclusive, é uma métrica utilizada, enfim, pelo movimento. E, com isso, eu trouxe alguns projetos de impacto, né? De mais de uma EJ. Primeiro, eu queria falar sobre ações solidárias, né? Que são, enfim, ações que, no geral, nós não estamos recebendo algo, né? Um pagamento, enfim. Então, trouxe aqui primeiro uma ação da Mandala, que foram doações durante a pandemia. A gente doou, então, cestas básicas e também uma verba para equipar o ICBS, né, que é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, para que eles pudessem realizar testes. Eu acho importante frisar que essas doações, no caso, a gente fez com dinheiro da própria EJ, mas em outras situações, a gente poderia também ter feito uma campanha de arrecadação de alimentos, enfim, bem uma ação solidária mesmo. Trouxe também um exemplo aqui da Mederi Júnior, que é uma ação solidária de Natal, no caso, em que eles estão realizando ainda uma campanha de arrecadação e de doação de cestas básicas. Então, segue algo bem parecido também com o que a gente realizou.
e é uma ação solidária também. Também falando um pouquinho da hidrológica, eles realizaram também doações, mas doação de alimentos e roupas para algumas instituições de caridade. Então, os próprios membros se organizaram, né? Eles tiveram essa consciência, enfim, de que eles poderiam mudar, né? Que eles poderiam agir em prol da sociedade, e eles se organizaram, arrecadaram alimentos e roupas e puderam, enfim, doar para instituições de caridade. Acho que isso é bem acessível para todos nós, assim, para todas as EJs no geral. Afinal, seria mais uma ação individual que, quando nós juntamos um grupo, acaba tendo um impacto muito grande para a sociedade. Bom, então, falando um pouquinho de projetos, né? Afinal, anteriormente estava comentando sobre ações solidárias, mas tem alguns projetos que o MEG desenvolve que geram, sim, impacto e que podem trazer muito benefício para a sociedade. Então, eu trouxe primeiro um projeto da Mandala. A Mandala trabalha bastante com educação ambiental. Então, a gente participou, inclusive, de um desafio de educação, né, no ano de 2018. E, no caso, o nosso projeto para esse desafio era levar a educação ambiental para o EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. Por que o EJA? Bom, muitas vezes essa é enfim, um ramo, digamos assim, da educação que acaba sendo um pouco esquecido. Então, a gente levou conteúdo, principalmente da área ambiental, né? Afinal, era educação ambiental, muito voltado para o Enem, e a gente também quis trazer um pouco as coisas para a prática, assim. Então, a gente levou oficinas para colocar em prática o que eles estavam aprendendo. Então, a gente ensinou eles a fazer sabão, a gente também levou, tipo, como fazer composteira, como fazer uma horta vertical, enfim. Isso gera um impacto, afinal, muitos deles tinham perspectivas de fazer o Enem, né, no futuro, mas muitas vezes o conteúdo que eles viam em aula não era o suficiente. Então, é muito importante ter ações sociais, né, que envolvam essas pessoas, que possam trazer educação de qualidade para essas pessoas. Inclusive, esse é um ODS, né. Bom, outro projeto também que a Mandala realizou foi um projeto de captação de água da chuva para uma aldeia indígena. Essa aldeia ela estava passando por grandes problemas de abastecimento. Eram em torno assim de umas 70 pessoas, se eu não me engano. E como vocês devem saber, o Rio Grande do Sul, né, estava passando por uma grande estiagem. Então eles estavam num período de seca muito forte. Eles não tinham mais água para tomar. Então eles estavam tendo que tomar uma água enfim, que não era própria para o consumo ou depender de vizinhos. Então, a gente iniciou um projeto, então, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né, para que elas tivessem acesso à água, no caso, a água da chuva, para poder irrigar os cultivos deles e também auxiliar nas atividades da cozinha, enfim, nos banheiros. E com isso, a gente estaria, então, levando uma melhora, no caso, de qualidade de vida para essas pessoas. Trouxe aqui também um projeto da PS Júnior, que, no caso, foi um plano de marketing para possíveis parcerias, e esse plano ele foi voltado para uma associação sem fins lucrativos, que estava passando por muitas dificuldades financeiras. Era uma associação que produzia próteses, e, no caso, o principal cliente deles era o SUS. Mas como eles tiveram, no caso o SUS diminuiu a verba, eles acabaram perdendo boa parte, então, dos recursos. Então, com isso, eles precisavam de uma ajuda, né, para estruturar e conseguir atrair mais clientes, né, digamos assim. E por isso, então, a PS foi contratada e realizou esse projeto com eles. Infelizmente, essa associação, ela passou por muitos problemas financeiros, assim, tipo, e estruturais, após eles terem entregue esse projeto, né, a PS ter entregue esse projeto, e eles não conseguiram implementar tantas coisas, mas eles gostaram muito, assim, desse projeto. Outro projeto que, no caso, não está aqui nos slides, é uma ação voluntária que uma EJ, né, ramo da zootecnia, desenvolve. É uma ação
em que eles vão a... Ai, esqueci o nome, gente, meu Deus. Penitenciária. Não me ajuda. Eu falei, tá travando, Vani. Falou, eu não ouvi nada. Penitenciária. Penitenciária, tá. Isso aí, obrigada. Desculpa, gente. No caso, eles desenvolvem uma ação em uma penitenciária em que eles ensinam, né, os detentos a fazer justamente para ser uma medida de ressocialização deles. Inclusive, os índices de reincidência desses detentos, depois que eles saem, né, da penitenciária, desses que trabalharam nesse projeto, índices bem pequenos. Então, realmente uma ação de grande impacto, né, que está mudando a vida dessas pessoas, assim como todos esses projetos e essas ações solidárias que eu comentei anteriormente. Então, eu queria saber se vocês tiveram alguma ideia aí com base no que a gente falou. Acho que agora seria mais um momento para a gente discutir um pouquinho. Queria ouvir vocês, saber se vocês tiveram algum insight, se vocês conseguem pensar em algo em que isso seria aplicável na EJ de vocês, ou se vocês já fazem isso também. Queria muito ouvir um pouco o ponto de todos aí. Posso falar, então, mais específico sobre a ETEC? É um ponto que a gente tem discutido bastante dentro da nossa EJ, porque, enfim, a gente é uma EJ mais consolidada, a gente acaba perdendo um pouco esse viés social e ambiental, a gente perdeu muito ao longo dos anos, e é um ponto que a gente tem tentado conversar e discutir a respeito de implementar mais ações voltadas para esse âmbito, assim. E é muito legal vocês trazerem essas ideias, porque já gera um pouquinho de consciência na gente, né? Ai, muito legal, Luísa. Se tu Legal, precisar de Luísa. alguma ajuda no que a Mandala puder ajudar, pelo menos na parte ambiental, Bom, sim, tá a contribuindo. gente com certeza ajuda. Gurias, eu queria perguntar para vocês, eu não sei até que se vocês podem falar, mas se teve algum projeto que a Mandala realizou assim com alguma empresa para ajudar eles na área de responsabilidade socioambiental, seja para instalar alguma ação, fazer alguma coisa, que se vocês puderem compartilhar. A gente acaba desenvolvendo vários projetos de educação ambiental, assim. Nem todos são para empresas, alguns são para escolas também. Mas sempre que a gente faz esses projetos de educação ambiental, a gente toca bastante assim, nesse assunto, né? De, tipo, como desenvolver hábitos sustentáveis também, como melhorar, enfim, como fazer o meu negócio ser mais sustentável também. Na verdade, a área ambiental, né, é muito ampla, assim, e a gente sempre acaba conseguindo encaixar um pouquinho desse assunto em vários dos nossos projetos. Obrigada, gurias. E não é uma coisa tipo, não sei, por exemplo, quando a gente fala em educação ambiental, talvez as pessoas pensem assim, tá, não é tanto em engenharia, assim, voltando mais para o lado da engenharia. Mas dá para ter um impacto social e positivo pegando conceitos técnicos dentro da engenharia. Tipo, por exemplo, tem um projeto recente que a gente está envolvido que, bom, às vezes a gente até fica surpresa com esse tipo de coisa, porque é muito difícil empresas que estão consolidadas no mercado e que já estão há muito tempo no mercado e não são competitivas, tipo, no sentido de não são empresas grandes que não estão preocupadas em adquirir novos clientes ou algo assim, não terem essa preocupação ambiental ou social tão grande, né? Tipo, tem empresas que são reconhecidamente, assim, referências em termos de responsabilidade socioambiental. Então, tipo, Magazine Luiza, a Renner, a Petrobras até, mesmo com todos os problemas, ela é referência na parte ambiental. Eles acabam tendo isso por consequência do próprio produto deles de ser um recurso não renovável, né? Mas
Tipo, tem um projeto que a gente está fazendo agora, que ele é bem caro, né? Mas ele não envolve nenhum cumprimento de alguma obrigação, assim, que a empresa foi responsável, tipo, de arcar, como num processo de licenciamento, que eles têm que fazer certas coisas. Mas eles simplesmente resolveram pagar uma grande quantidade de dinheiro para provar que o que eles faziam ali, de onde eles tiravam os recursos deles, que eu não vou me aprofundar muito, não estava causando um impacto numa cidade vizinha ali, quanto a cidade imaginava que estava causando, entendeu? Esse tipo de coisa. Não vou entrar muito nas especificidades técnicas e não falar muito sobre a empresa, mas é mais ou menos isso, entendeu? Ela ser bem vista e bem quista pela cidade local, que é da onde vêm os funcionários dela, da onde vem a família dos funcionários, esse tipo de coisa. Então, e envolve um projeto que é puramente engenharia, assim, não tirando um pouco da parte da educação ambiental, assim, para trazer um outro ponto de vista. Que legal, gurias. Eu também eu queria dar o parabéns, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, para vocês. Vocês estavam até agradecendo o convite. Nossa, a gente que agradece a presença de vocês aqui. Com certeza, assim, foram as pessoas certas a trazer para dar essa capacitação. E, para mim, o que eu senti foi que muito, para mim, ampliou, assim, a minha visão sobre o que é responsabilidade socioambiental, sabe? Então, eu agradeço muito. E também já tive algumas ideias, assim, uma das coisas que a gente tem falando um pouquinho também da nossa realidade da EJ, assim, é que a gente, de certo modo, depois de um tempo na empresa, descobri que a EPR antigamente fazia projetos, não eram pro bono em si, era projetos com cunho social, assim, pelo menos uma vez por ano, se eu não me engano, e depois essa tradição parou, assim, antes de a gente entrar na EJ. Um semestre, acho que era por Acho que até uma vez semestre. por semestre, né? Isso. E isso já voltou até esse semestre, há pouco, quando a gente talvez retomar essa prática, assim, e sair dessa reunião só mais pilhado ainda, e também, tipo, era muito bom ver que o pessoal parece que vai se esforçar um pouquinho mais ainda por ter esse objetivo, né? E também tem outras formas que a gente pode ajudar, que nem isso tu falou, não necessariamente precisa ser algo ambiental, mas ter essa responsabilidade com as empresas, disponibilizar algum material que daqui a pouco pode ajudar uma empresa a se organizar, já é um meio que de ajudar. Então, vou sair dessa capacitação com muitas ideias e muito pilhado para colocar isso em prática. Agradeço de novo as gurias. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma história, alguma coisa que queira compartilhar, por favor. Bom, pessoal, deixei o link ali no chat da pesquisa de satisfação. Peço para que todos possam preencher, por favor. É bem importante, assim, de ter esse feedback de vocês. Então, no mais era isso. Agradeço de novo, Vanessa, Luana, muito obrigado. E até a semana que vem teremos mais capacitação, pessoal. Tchau, Muito obrigada, gente. Tá bem? Tchau, tchau, pessoal. Gente.